ex-prefeito João Paulo inaugurou a era na política pernambucana de indicar nomes técnicos para concorrer à eleição. Na eleição de 2008, ele lançou João da Costa. Foi a primeira vez que um prefeito fez o seu sucessor na história política da capital pernambucana. Em 2012, o ex-governador Eduardo Campos sacou da sua gestão o também secretário Geraldo Júlio. Foi em função do sucesso das duas gestões que estava se encerrando, né? João Paulo foi o prefeito dessas duas gestões. Eu fui, na primeira gestão, secretário de Orçamento Participativo, na segunda, secretário de Planejamento. Tinha sido o deputado estadual mais votado e o conjunto de forças dentro do PT que dava sustentação ao governo, todos davam, evidentemente, mas os que tinham mais identidade com o conjunto do governo, né, João Paulo, naquela época, defendiam um candidato que tivesse mais identidade com o projeto político que estava comandando a prefeitura, no caso, dentro do PT. E aí surgiu o meu nome, a boa avaliação do segundo governo de João Paulo, as condições que a gente tinha de ganhar, e todas as pesquisas indicavam, né, que quase 70% da população queria um governo de continuidade. Isso criou as condições para que a gente pudesse ser o candidato do PT e vencer as eleições no primeiro turno. Eu fui indicado pela Frente Popular, né? Havia um processo de organização das candidaturas que iriam acontecer naquele momento e um conjunto grande de partidos decidiu pela minha indicação, pela indicação de uma candidatura do PSB, né? E eu tive a alegria, né, de receber aquela indicação. Eu fazia parte do governo de Eduardo, que exercia um papel no governo de Eduardo, no conjunto da equipe. Eu acho que naquele momento a cidade pedia um perfil que pudesse fazer uma mudança que a cidade precisava, uma mudança que ia exigir um novo caminho para a cidade e um conjunto de realizações imediatas. Pelópidas dizia lá atrás que era construir o futuro agindo no presente. E eu acho que era isso que o Recife sentia muito naquele momento de 2012. Eu acho que o conjunto da Frente Popular entendeu que a minha história, a minha formação, a minha experiência, a minha vivência se encaixava melhor naquele momento. Eu acredito que por isso aconteceu a indicação. O OP foi o que construiu minha imagem perante a cidade do Recife, né? Principalmente para uma população que não é vista politicamente fora do período de eleições. Criou-se entre os movimentos sociais da cidade e numa parcela ampla da população um diálogo em que eu participei ativamente e que me credibilizou para fazer essa disputa. A gente, para trabalhar na área pública, a gente tem que acumular habilidades técnicas e habilidades políticas e, dependendo da função que você está exercendo, você é mais demandado dessa habilidade política ou da habilidade técnica. É claro que eu desenvolvi muito mais as habilidades políticas depois de ser candidato e depois de ser eleito prefeito. É natural, você é muito mais demandado disso, aprende, né, tem que ter a humildade de aprender, de observar, de ler, de aprender com outras histórias. Do ponto de vista físico, eu diria que seria a Via Mangue, né, que foi uma iniciativa de investimento, de obra que nós tivemos. Do ponto de vista particular meu, eu sempre achei que a minha principal obra foi os investimentos sociais, em particular o programa de habitação popular que nós desenvolvemos, né? Eu entreguei cerca de 3.600 habitações prontas para a população mais pobre do Recife ter um lugar digno para morar. A grande maioria disso moradores de palafitas. Eu criei a Secretaria do Meio Ambiente. Eu estruturei a maior quantidade de unidades de conservação do Recife. Eu desapropriei o Parque da Tamarineira. Eu fiz o maior investimento de parques na história recente do Recife, o Parque de Santana, o decreto que tornou o Parque dos Manguezais um parque municipal e vários outros investimentos que nós fizemos na área da preservação do espaço urbano na cidade do Recife. A gente investiu bastante nesses 3 anos e meio em planejamento. Como não se fazia há muitos anos. A gente tem um plano de longo prazo que chama Recife 500 anos, a gente tem
um plano para o entorno do Rio Capibaribe, feito junto com a Universidade Federal. A gente tem um plano para o centro da cidade, feito junto com a Universidade Católica, que é feito de maneira extremamente participativa. A gente fez um plano de drenagem para a cidade, a gente está fazendo um plano de mobilidade para a cidade, a gente fez um mapeamento das áreas críticas da cidade. Então, tudo isso é um conjunto de instrumentos de planejamento para a cidade começar a caminhar para um caminho melhor. Com o debate que hoje está estabelecido na cidade, talvez a gente pudesse ampliar, como foi feito, as contrapartidas que existiam no projeto, né? A discussão sobre o desenvolvimento urbano do Recife tem que ser mais ampla do que a discussão daquele espaço. Ele é uma discussão importante. Agora, um prefeito, né, ele tem a opção política, agora ele não pode inviabilizar aquilo que está na legislação. Eu acho que a gente tem que mudar a legislação, né, da cidade do Recife para garantir sustentabilidade ambiental, social. Ali havia uma legislação e não cabia ao prefeito ser contra ela, né? Então, é uma discussão que, na condição em que eu estava, inclusive, não tinha muitas das discussões que se tem hoje sobre aquele espaço. Se ele é tombado pelo patrimônio histórico, se não é. Então, tinha parecer prévios do IPHAN, tinha parecer prévios da FIDEM, tinha parecer prévios ambientais. Não cabia o prefeito vetar a aprovação de um projeto. Agora, eu acho que a discussão que o movimento, né, do Kaiser Estelita fez, os seus militantes e os movimentos sociais e vários que pensam a cidade têm feito, eu acho justo, acho legítimo e tem que fazer parte agora do debate do futuro do Recife. Durmo tranquilo toda noite com o trabalho que eu fiz na Prefeitura do Recife. Foram 12 anos, 8 como secretário, 4 como prefeito. Onde eu ando pela cidade eu posso ver investimentos, obras e melhoria na qualidade de vida das pessoas em que eu tive uma participação, não sozinho, né? Mas um conjunto de companheiros, técnicos, assessores que participaram desse projeto.